Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 2. Vamos ler o verso 1 e 2. Josué 2. Só o versículo 1, tá? Diz assim, quem puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Deus, em nome de Jesus, que nesta manhã, Pai, a tua bênção vem sobre as nossas vidas. Eu me coloco diante de ti, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos. Eu dependo 100% de ti, para poder, ó Pai, ministrar a tua palavra. Que essa palavra adentre o coração de cada vida que está aqui, Senhor, trazendo paz, trazendo vida e trazendo ensinamentos, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluias. Meus irmãos, esse texto nos conta a história de Josué. Ele eleva o povo, ele encaminha 2 espias para ir em Jericó, para poder sondar aquela terra. Neste contexto aqui, neste momento, Josué já estava no lugar de Moisés, levando o povo para a terra prometida. E a palavra conta que Josué, ele envia 2 espias, eles vão ali para Jericó, e quando eles entram, eles vão ficar, eles vão para a casa de uma mulher. Eles acham pousada na casa de uma mulher, chama Raabe, ela era uma prostituta. E a Bíblia conta que os homens, o paradeiro deles é na casa de uma pessoa totalmente improvável, né? Mas 2 espias, eles vão justamente pousar, eles vão justamente entrar na casa de Raabe. E a Bíblia fala que Jericó era uma cidade poderosa. Jericó, as muralhas de Jericó eram enormes. Mais de 10 metros de altura, e nos muros, em cima do muro, podia construir uma casa. Inclusive, Raabe morava em cima do muro. A casa de Raabe, no verso 15, conta isso pra gente, ela era construída em cima do muro de Jericó. Ou seja, Raabe estava literalmente em cima do muro. E Jericó, ela era uma cidade abominável aos olhos de Deus, porque ali eles adoravam muito pecado, e o povo cultuava falsos deuses, e outros tipos de idolatria. Então a destruição de Jericó era necessária, pois o povo de Deus iria tomar aquela terra, porque Deus tinha prometido. Então não poderia ter ali o pecado, eles teriam que ser totalmente extirpados, não poderia permanecer nada impuro aos olhos do Senhor. E eu leio nesse texto, meu amado, eu falo: Deus, se Deus deu promessa, ele deu a promessa para Josué, que ele iria conduzir, que ele tivesse, lá no verso 1 nós lemos isso, no capítulo 1, nós podemos ver Josué, o seu Deus, quando ele levanta Josué, ele fala: olha, tu tem que ser forte, somente esforce-te, porque eu estarei contigo, eu te darei a terra que jurei a seus pais. Ele tinha dado a promessa para Josué. Então por que precisava Josué enviar espias secretamente, diz a palavra do Senhor, para espiar ali em Jericó? Por que precisava disso? Ele poderia ter caminhado, simplesmente confiando nas promessas do Senhor. Simplesmente firmados que Deus tinha garantido que nenhum inimigo susteria diante deles. Mas eu aprendo com isso, meu amado, que Deus tem plano para cada propósito, cada história, cada momento, cada detalhe. Deus tem um plano. Deus tinha um plano ali na vida de uma mulher. Deus tinha um plano não só na vida de uma prostituta, mas na vida de uma família. Meu irmão, nós não podemos deixar e fazer pouco do que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas vezes não entendemos, muitas vezes nós não conseguimos assimilar o que Deus está fazendo, mas Ele faz. O que Deus faz para o homem parece improvável. Aí Deus fala no meu coração, ele precisava que Deus tinha um plano para algo na vida de Raabe. Por isso Ele mandou aqueles 10 espias. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela era uma pecadora. Aquela mulher, ela tinha uma vida que não era dela. Como assim, pastor? Ela era uma mulher que vivia com muitos homens. Mas uma coisa que chama muita atenção, e que ela, quando ela conversa ali com aqueles 2 espias que chegam para ela,
A conversa dela, o assunto dela mostra que ela ali conhecia do Senhor. Porque como a casa dela era um lugar de trânsito de vários homens, mercadores passavam, entravam e saíam ali. Então ela podia ouvir várias conversas daqueles homens. Ela sabia de muita coisa. E ela, como ela morava em cima do muro, era um lugar estratégico. Ela conseguia visualizar, ela conseguia mapear tudo o que acontecia. E ainda dentro do estabelecimento dela, ela tinha aqueles homens que entravam e saíam e traziam notícias e ela ouvia. E o que a Bíblia fala que ela ouvia? Aquela mulher, apesar da vida pecaminosa que ela tinha, ela ouviu falar do Deus de Israel. E ela guardou no coração dela o que aquele Deus poderoso, o que ele fazia no meio do povo dele. Olha para você ver que coisa mais interessante. Raabe, uma mulher do mundo. Raabe, uma mulher que tinha uma vida, que tinha um caráter não muito aconselhável, não muito ali de ser dado a uma boa mulher, mas ela ouvia falar de Jesus, do Senhor Deus, dos milagres que Deus operava na vida do povo dele, e ela guardou no seu coração. E ela guardou aquilo na sua alma. Olha o que diz o verso 10 e 11. Porque temos, e ela diz, quando ela conversou com aqueles dois espias, quando eles foram na casa dela. Eles foram onde ela trabalhava, na casa de uma prostituta. E ela conversa com eles, ela tem ousadia, e ela fala para eles, ouvindo isto, o verso 10. Porque temos ouvido o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, diante de vós, quando saís do Egito. E também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ela tinha ouvido falar que o Senhor Deus destruía os inimigos do povo dele. Que Deus abriu o Mar Vermelho. E fala mais, ouvindo isso, desmaiou-nos e o coração, e em ninguém mais há ânimo por causa da vossa presença. Porque o Senhor, olha para você ver, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Mas, pastora, por que você está falando isso? Aquela mulher, uma prostituta, ela ouvia, ela conheceu o Senhor Deus, por ouvir falar. Ela guardou no coração o quão poderoso era o Senhor Deus. E aquilo ela temeu. E aquele momento, meu amado, aqueles espias chegam ali para conversar com ela. Ela fala, olha, é a minha oportunidade. É a oportunidade que eu tenho de mudar. É a oportunidade que eu tenho de sair literalmente de cima do muro. É a oportunidade que eu tenho agora. É esconder esses homens. Por quê? Porque o rei de Jericó, sabendo que tinha dois homens espiando a terra, eles mandam ir lá na casa de Raabe. Raabe era conhecida. Ela era tão conhecida que o rei conhecia aquela mulher, que mandou os homens dele lá e falar, nos fala agora, nos conta agora. Ficamos sabendo que tem dois espias aí olhando a terra, olhando aqui Jericó. Nos fala se ele está aí na sua casa. A Bíblia conta que Raabe, ela mentiu. Ela falou, não sei realmente, tenho dois homens aí, mas eles foram embora. Vai atrás deles rápido, porque quem sabe vocês encontram ainda, vocês o alcançarão se for atrás daqueles homens. Mas sabe o que ela tinha feito? Ela não deixou passar a oportunidade de mudar a sorte dela. A Bíblia fala que ela manda que aqueles homens escondem no telhado, para que eles não sejam pegos pelos homens que o rei de Jericó mandou que fosse atrás deles. Aí eu fiquei pensando, gente, mas ela mentiu. Mas eu entendo, meu amado, não está na palavra, mas Deus falou no meu coração, que o Senhor Deus, Ele sonda o nosso coração. Aquela mulher era uma pecadora, aquela mulher era uma prostituta, mas ela tinha, o coração dela era voltado para o Senhor. O coração dela, meu amado, tinha ali, ela tinha um amor, ela confiava, ela deu testemunho do Deus Todo-Poderoso. Ela ouviu falar nos milagres que Ele fez. Ela ouviu falar no quão bom Ele era com o povo dele, com aqueles que estavam no altar dele. Com aqueles, meu amado, que entregavam a vida para Ele. Ela ouviu falar e ela ficou maravilhada. E naquele momento, e ela sabia algo tremendo que você guarda no seu coração. Ela sabia da força, do poder, da autoridade que o Deus de Israel tem. E sabe o que ela fez? Ela falou, olha, Jericó realmente vai ser destruída. As muralhas vão ser jogadas por terra. E todo mundo que estiver aqui também vai morrer.
E eu tenho família, e ela preocupou. Olha o coração desta mulher. Por isso, igreja, eu estou falando, minha mãe, eu estou sentindo a presença do Senhor. Eu estou sentindo que Deus está aqui neste lugar. Ele quer falar comigo, com você. Não importa o que te julguem. Não importa o que falam de você. O que importa é que Deus está vendo a sua vida. Ele está vendo o seu coração. Ele está vendo, meu amado, aquilo que você, como você o ama. Como você o quer. Assim Ele fez com aquela mulher. Ela era prostituta? Era. Mas ela testemunhou do poder do Senhor. E ela arriscou a vida dela. Ela arriscou, meu irmão, minha irmã, podendo ser ali punida pelo rei de Jericó, para esconder, para omitir que os homens estavam escondidos. Porque ela sabia que Jericó seria destruída. E juntamente ela e a família estavam correndo risco. E ela deve ter falado no coração dele: eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que abre o mar vermelho. Eu quero esse Deus que destrói os inimigos. Eu quero esse Deus que poupe a vida dos teus. Eu quero esse Deus. Nós precisamos, meu amado, muitas vezes ter essa atitude. Nos posicionar. Eu sempre falo nas minhas mensagens, nós temos que nos posicionar. E Raabe, naquele momento, ela não titubeou, ela se posicionou. E ela falou: eu vou esconder esses homens aqui. São homens de Deus. Eles são homens daquele Deus que abre o mar vermelho. Eles são homens daquele Deus que eu escuto falar aqui, os mercadores passando aqui e contando o que Ele faz. Eu quero esse Deus para mim. Eu quero esse Deus na minha vida. Eu vou arriscar a minha vida. Nós precisamos fazer isso, gente. Arriscar a nossa vida. Para querer estar perto do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos, gente, querer no nosso coração. Porque Raabe, ela quis no coração dela muito aquele Deus. Ela quis muito, meu amado, sabe, estar debaixo da proteção daquele Deus. É isso que nós precisamos ter. É isso que eu e você precisamos querer. Estar debaixo da proteção do Deus de Israel. Do Deus Todo-Poderoso. Pastora, mas eu quero. Todo mundo quer. Mas quase ninguém, muitos não querem arriscar a vida. Abrir mão da tua vida. Para estar debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso. E é isso que essa história nos ensina. Ela arriscou a vida. Ela arriscou tudo, mas ela queria estar debaixo da proteção desse Deus. Tanto é, meu amado, que ela fala ela esconde aqueles 2 espias, mas ela fala, essa mulher é ousada. E Deus, meu amado, Ele olha para você, olhando para você o que você vai ser assim que Ele te usar. Assim que você colocar o coração, a vida no altar dele. Por isso que eu falo com você, não importa o que falam que você é. Quem te acusa é o diabo. O diabo é acusador, ele quer acusar o seu passado. Com certeza, o inimigo poderia ter falado para ela: você é prostituta. Você é mulher de vida fácil. Deus não vai querer você. Você não tem salvação. Ela arriscou. Ela queria muito estar debaixo da proteção do Senhor. Ela queria muito, gente. Ela queria muito. Ela não estava importando de arriscar a vida, de esconder 2 inimigos do rei de Jericó. Ela queria muito o Senhor. Ela queria muito Deus que abre o mar vermelho. Ai, como eu quero esse Deus. Como eu quero esse Senhor. Está difícil, igreja. Está muito difícil ficar muito no caminho. Está difícil demais você permanecer no caminho. Mas queira, como Raabe. Não importa o que você vai arriscar. Não importa o que você vai arriscar na sua vida. Queira o Deus Todo-Poderoso. Testemunho do Senhor. Ela podia muito bem falar: olha, não sei de nada, não sei o quê. Não. Ou então entregar aqueles 2 espias. Para não correr risco, ela e a família dela, da mão do rei de Jericó. Mas ela não, ela escolheu o Rei dos Reis. Ela escolheu, arriscou tudo, para ter a proteção dos reis dos reis. Ela arriscou tudo para ter a proteção daquele que pode. Não sei se você está conseguindo me entender. Nós precisamos, meu amado, abrir mão da nossa vida. Abrir mão de tudo. Ah, mas eu sou pecadora, não tem problema, o sangue do Cordeiro, ele te liberta. Ah, mas eu fiz isso. Não tem problema, meu amado. Se você quer o Senhor, Ele te abençoa, Ele te perdoa e Ele te protege da mão dos adversários. Ele te protege da destruição deste mundo. Ele te protege se você optar pelo Senhor.
Se você, meu amado, escolher, a escolha é nossa. É o que eu falo sempre, tudo é uma questão de escolha. Nós escolhemos estar com o Senhor ou estarmos fora dele. E quando você escolhe, a bênção do Senhor é com você. A Bíblia fala aqui no verso 12, que ela vai e conversa, ela esconde aqueles homens. Depois que ela fala para ele, olha, eu sei que o Deus, ele fez isso, ele abriu o mar vermelho. E eu quero agir, eu vou ajudar vocês. Mas ela faz uma aliança, ela faz um acordo, ela faz ali um pacto com aqueles dois homens. Olha o que ela diz para ele, o verso 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo. E se te conservares a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Ela falou, olha, e eu quero um sinal, que vocês vão nos livrar, a minha casa, a minha mãe, os meus irmãos, de tudo que há dentro da minha casa, da morte. E aí os homens falam para ela, então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa. Se não denunciares essa nossa missão, eles estavam ali numa missão, e serás, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Foi feito ali, meu amado, uma aliança. Eles estavam ali em nome do Senhor. Eles estavam ali, meu amado, com a autoridade do Senhor. E eles falaram para ela, sim, se você não entregar essa nossa missão, se não denunciar o que viemos fazer aqui, nós pouparemos você, pouparemos a tua família, pouparemos a tua casa, pouparemos tudo. Sabe por quê? Porque nós temos autoridade. Nós temos autoridade, meu amado. Mas tudo isso foi a partir do momento que Raabe se posicionou. Foi a partir do momento que ela decidiu. Porque senão, ao contrário, ela mais a família estariam condenados. Estariam também, meu amado, ali na mira da destruição de Jericó. E a Bíblia fala que quando ela conversa com eles, ela dá aquele testemunho, e depois ela vai e faz ali, pede uma aliança e pede um sinal. Raabe teve ousadia. Nós precisamos ter ousadia para conversar com Deus. Nós precisamos, igreja, ter ousadia de tomar posicionamento, de fazer escolhas e falar, Deus, eu estou aqui me posicionando, porque eu quero me posicionar contigo. Eu quero, Pai, estar com o Senhor. Eu quero, Pai, eu não importa arriscar, mas eu quero abrir mão de tudo, mas eu quero a tua proteção. Eu quero, Pai, estar contigo. Eu quero, Pai, estar com o Senhor. E olha o que foi que eles falaram para ela. Ele deu a resposta que estaria com ela se ela permanecesse fiel. Se Raabe não denunciasse o que eles foram fazer ali. Mas o espia, aqueles homens, eles fazem um sinal para ele e falam, olha o que diz aqui o verso 18. E se vindo nós à terra, eles mandaram que ela colocasse pela escada, no telhado que eles ficaram escondidos, que ela colocasse ali um fio, um cordão de escarlate. Um cordão de escarlate, mas escarlate é uma coisa, é uma fita, é um fio vermelho. Você vai colocar isso aí. E quando nós viermos para destruir Jericó, você vai colocar isso, vai entrar para dentro de casa, você, sua família, todos os seus. E a casa que tiver, quando vier Josué com o povo para destruir Jericó, quando ele olhar e ver o fio de escarlata, a casa não será destruída. Mas o que quer dizer isso tem a ver com a nossa vida? Meu irmão, o fio de escarlata ele era vermelho. E nós temos a marca do sangue do Cordeiro, o que nos protege, o que nos dá a mesma da proteção, é a marca do sangue de Jesus na minha e na sua vida. E nós temos também lá aquela história que quando o Senhor Deus mandou que passasse o sangue de um cordeiro no umbral da porta, o demônio, o anjo da morte não passou naquelas casas. O anjo da morte não adentrou aquelas residências. E aquele fio de escarlata, aquele fio vermelho, aquilo era o sinal que a casa de Raabe, mas o povo dela não seriam destruídos. Mas era preciso que eles estivessem dentro de casa. Era preciso que eles estivessem dentro
sobre a proteção daquele fio de escarlata. Olha o que diz o verso 18. E se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. Foi por onde eles desceram. Ali no lugar que eles desceram, ia ser colocado aquele fio de escarlata. Olha para você ver como é que Deus é tremendo. E aquilo ali era um sinal. Aquilo ali, meu amado, era um pacto. Que a família dela não seria destruído. E diz assim: por onde vos fizeste descer? E se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe e teus irmãos e toda a família do teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o teu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Olha como é que Deus é tremendo. Ou seja, se quando o povo vier para destruir Jericó, aqueles que estiverem dentro da casa, marcado sob a proteção do fio de escarlata, se alguma coisa acontecer com eles, nós seremos culpados. Agora, se ele estiver fora, nós seremos inocentados. Ou seja, gente, nós precisamos estar sob a proteção do sangue do Cordeiro. Nós precisamos estar sob a proteção do Senhor. É o sangue de Jesus vertido na cruz que nos garante a proteção, nos garante a salvação, nos garante a vida eterna. Então, meu irmão e minha irmã, queira estar debaixo da proteção do Senhor. Esta foi a aliança, esta foi o pacto que aqueles dois espias fizeram com Raabe. E a Bíblia fala que quando veio a destruição, aquilo foi a marca. Aquilo foi, meu amado, a recompensa da família dela. Pastora, mas como assim uma mulher, uma prostituta, ela ainda conseguiu, ela conversava com os enviados de Josué. Ela dialogou, ela fez aliança. Meu irmão, Deus não olha para o seu pecado, Ele olha para o seu coração, Ele olha para o desejo de mudança, porque Raabe naquele momento, ela mostrou, ela externou o desejo de mudar, ela aproveitou aquela oportunidade, a oportunidade que Deus colocou na vida dela, quando aqueles homens chegaram ali, para espiar Jericó, ela viu aquilo ali uma oportunidade de mudança de vida. Quantas vezes Deus coloca para você oportunidade? Deus tem colocado para todo mundo oportunidade de mudança de vida. Nós vivemos agora aí, ano passado e este ano ainda, agora mais ameno, as coisas estão mais tranquilas. Essa pandemia, eu creio, meu amado, que Deus está nos dando uma oportunidade de voltarmos para Ele, uma oportunidade de chegarmos ao Senhor, uma oportunidade de passar, meu amado, colocar um fio de escarlata sobre a nossa casa. No início da pandemia não podia sair, era para ficar totalmente isolado. E naquele momento é uma oportunidade que Deus está nos dando. Mas muitos não olham assim, muitos não estão fazendo essa leitura. Nós precisamos estar atentos, meu amado, e fazer uma leitura do que Deus quer fazer com as nossas vidas. Oportunidade nós não podemos deixar passar. Oportunidades dadas pelo Senhor, nós não podemos deixar passar. E Raabe não deixou passar aquela oportunidade. Minha amada, a vida dela era uma vida improvável de mudança. Era uma vida improvável de conseguir alguma coisa, porque era uma prostituta. Mas a primeira oportunidade que ela teve, ela falou: é essa que eu vou agarrar. É essa que eu quero para mim. E ela fez ali um acordo com aqueles espias. E a Bíblia conta que ela teve a recompensa dela. Olha o que diz o capítulo 6, o verso 21 a 25 nos informa o que aconteceu. A primeira recompensa, Raabe decidiu se posicionar. E ela saiu literalmente de cima do muro. A Bíblia fala que a casa dela, o verso 15 nos fala, que ela morava em cima do muro. A casa dela era construída em cima da muralha de Jericó. Ela se posicionou. Ela quis mudança. Sabe por quê? Porque ela tinha um desejo ardente no coração que a história dela fosse mudada. E ela aproveitou essa oportunidade que o Senhor estava dando, que estava diante dela. E ela poderia, minha amada, muito ser penalizada pelo rei de Jericó, mas ela não importou. Ela falou: eu vou arriscar, mas essa oportunidade eu não vou perder.
E eu vou agarrar essa oportunidade, porque eu quero salvação, eu quero mudança, eu quero a minha história mudada, eu quero começar uma nova história na minha vida. E olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 6, verso 21 a 25. Então, disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram, olha para você ver, tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou, presta atenção, o acordo, a aliança, que Raabe não perdeu a oportunidade. Ela foi ousada. Deus quer trabalhar com gente ousada. Deus quer trabalhar com quem não teme. Deus quer trabalhar com quem aproveita a oportunidade. Meu amado, quantas oportunidades temos jogado fora? Quantas oportunidades nós sabemos só reclamar, só murmurar, só nos vitimizar e deixamos as oportunidades irem embora. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 25 do capítulo 6. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a sua casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Aleluias. Ela escondeu os espias. Josué que tinha mandado eles lá, ela os escondeu, e ela foi recompensada. Primeira coisa, o que fez que ela alcançasse, com a atitude que ela teve, a atitude tremenda, ela foi poupada, ela e a família. Segundo, Raabe deu ouvido e aceitou o que eles disseram. Ela deu ouvido, meu amado, e ela acreditou no que estava por vir. Mas como assim? Eles chegaram e falaram para ela que Jericó seria destruída, e tudo que havia nela. Hoje a gente prega a palavra, nós que somos pastores, você que é um instrumento das mãos do Senhor, você que é um homem e mulher que ora, que prega a palavra também, tem pregado na sua casa, tem pregado no seu trabalho, tem falado com aqueles que você ama, conserta a tua vida. Jesus está próximo, Jesus vai voltar. O povo não acredita, não é assim? A gente está aqui e prega, irmão vai para a igreja, irmão vai para o culto, vai ouvir a palavra, vai louvar ao Senhor, mas 1001 coisas tiram do foco, e as pessoas têm perdido a oportunidade. Muitos não acreditam que Deus está voltando, muitos não acreditam nos sinais, muitos não acreditam no que está acontecendo, e estão muitas vezes, meu amado, deixando ser seduzidos pelas ofertas do mundo, que só o que vale é a felicidade, o que vale é ser feliz. Mas qual é a felicidade que o povo está buscando? A felicidade nossa, ela só é encontrada em Cristo. A felicidade nossa só é encontrada em Jesus. Raabe encontrou a felicidade, ela encontrou, meu amado, a solução, ela encontrou ali a proteção, foi no Senhor. Terceira coisa, Raabe obedeceu as orientações dadas. Quando eles falaram para ela que colocasse ali um fio de escarlata, para que fosse o sinal, que aquela casa não seria tocada, que quem estivesse ali não seria tocado, não seria destruído, e nada que houvesse ali dentro. Ela obedeceu. Muitas vezes nós não obedecemos. A gente prega, a gente fala, a gente exorta, o povo não obedece, o povo não está nem aí. Não é só, eu falo a igreja do mundo, é a igreja, essa geração de hoje. Tudo é muito fácil, tudo não tem nada a ver, tudo pode. Não, meu irmão. Pastora, mas você falou que Deus não olha o pecado, Ele olha, meu amado, o seu coração. Então todos nós pecamos, e pecamos sim. Raabe era uma prostituta, mas o coração dela foi sondado, o coração dela foi levado em conta. A motivação, qual a motivação daquela mulher? Sair de cima do muro, se posicionar. Ela queria uma nova história para a vida dela, e a Bíblia fala que ela teve uma nova história, algo tremendo. Raabe não foi só
poupada da morte, juntamente com a tua família, juntamente, meu amado, com aquilo que ela tinha. A Bíblia conta que Raabe, ela era já falei que várias vezes que ela era uma prostituta. Então ela não tinha, assim, não vislumbrava nenhuma esperança de constituir família, nenhuma esperança de ter uma vida decente, nenhuma esperança de ter um lar. Mas Deus amou aquela mulher. Deus olhou para o coração dela. A Bíblia conta que Raabe, ela foi tão abençoada, que ela conheceu e casou com um homem que chama Salmão. Sabe quem foi ele? E ela, com este homem, ela deu à luz, sabe quem? A Boaz. E Boaz foi bisavô, sabe de quem? Nada menos e nada mais que Davi. Então o que Raabe ficou, qual foi a vida de Raabe na história? Ela fez parte da linhagem, de genealogia de Jesus. É citado isso lá em Mateus. Você pode ler isso lá. Raabe fez parte da genealogia de Jesus. Uma mulher sem nenhuma perspectiva de família, sem nenhuma perspectiva de ter alguém. Ela é citada, porque ela escolheu, ela posicionou, ela arriscou a vida por estar do lado do Senhor. Ela escolheu, ela se posicionou, está do lado do Pai. Ela se arrependeu da que ela vivia. Ela falou, essa oportunidade eu não posso perder. Eu não posso perder essa oportunidade. Então isso é um sentimento de arrependimento. Meu amado, o que arrependimento gera vida. O arrependimento gera vida. Raabe fez parte do grande plano de salvação do homem através de Jesus. Ela fez parte. E você também pode fazer parte do plano de Deus na sua vida, na vida de alguém. Tu pode ser usado, meu irmão, minha irmã, como plano de salvação para a vida de uma pessoa. O arrependimento produz vida. Vamos tomar como exemplo Raabe. Porque uma mulher assim, totalmente improvável de alguma coisa de bom. Ela simplesmente fez parte da genealogia de Jesus. Sabe por quê? Porque ela se posicionou. Porque Raabe, ela tomou uma decisão, ela fez uma escolha. E Raabe é mencionada lá em Hebreus 11:31 como uma mulher de fé. O cerne dela, sabe, a importância, o que marcou na vida dessa mulher foi a fé que ela teve. E eu aprendi muito com ela, sabe o que? Ousadia. Fé, ousadia, e algo que para mim foi muito marcante. Determinação. Porque eu trago no meu coração, eu trago na minha vida, no meu ministério, uma palavra muito importante que eu sempre compactuo, que eu sempre compartilho com a igreja. Escolha e decisões. A sua escolha determina o seu futuro. As suas decisões determinam o teu futuro. Muitas vezes nós jogamos culpa no diabo, porque estamos vivendo, mas quais têm sido as suas decisões? Quais têm sido as suas escolhas neste mundo? Raabe poderia ter ficado lá na dela, em cima do muro. Onde ela ficava era uma posição estratégica, ela sabia de tudo, ela ouvia tudo, com entrar e sair de homens lá dentro do estabelecimento dela. Ela poderia se ficar em cima do muro. Não ia correr risco com o rei de Jericó. E talvez ela poderia pensar, se isso aqui acontecer, eu posso não acontecer nada com a minha família. Não, nós não podemos ficar em cima do muro. O servo de Deus, que quer vitória, que quer alcançar a bênção, que quer, meu amado, ser colocado debaixo da proteção do Senhor, tem que se posicionar. Tem que se posicionar e não ficar em cima do muro. Porque quando você se posiciona, você pode até arriscar a sua vida. Deus te protege. O Senhor te guarda. Ele guarda não só você, mas Ele guarda a tua família. E Ele te coloca no lugar de destaque. Raabe teve identidade. Ela constituiu família. Ela constituiu família, irmão. Ela teve ali o nome dela colocado e lembrado na palavra. Nos umbrais de mulher de fé. Ela foi colocada ali, num lugar de mulher que tinha muita fé. O seu nome vai ser marcado na história, se você se posicionar. E que adianta, gente, passarmos daqui, quando partimos dessa terra, não deixarmos nenhum legado, um legado de fé, um legado de vida, de homem e de mulher de posição. Se posicione.
Não importa o seu pecado, não importa o que você cometeu, não permita que o inimigo, sabe, te acuse, deixando você intimidada de ousar, de avançar, de se posicionar. Muitas vezes o adversário fala assim no seu ouvido: não adianta nada, você fez isso e isso no passado, olha a sua vida é assim, é suja, não sei o quê. Aí você fica intimidado, tu fica intimidado e não se posiciona. Mas hoje, o Senhor Deus fala no meu e no seu coração: se posicione como Raabe, se posicione, sai de cima do muro, porque quando o muro for destruído, tu será destruído com ele. Você e tua casa, se tu não se posicionar e escolher a proteção do Senhor, e escolher a proteção daquele que é Deus do céu e Deus da terra, como ela diz aqui, que nós lemos aqui, e foi o que ela falou. Olha o que ela disse: e ouvindo isso, verso 11 do capítulo 2, desmaiou-nos o coração. Ela está falando que os homens lá de Jericó, quando ficou sabendo que o Senhor Deus fazia no meio do povo dele, o povo ficou desanimado. E ela diz: e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. O Deus que nós servimos, o Deus que eu e você vamos nos posicionar nesta manhã, é um Deus poderoso. É o Deus que é acima dos céus e embaixo da terra. Então, meu irmão, algo importante nós aprendemos nessa manhã: ousadia. Não perca oportunidade. Não importa o que você foi, o que você fez. O que importa é a sua escolha, é o seu posicionamento. E dê o som do seu coração. E se Deus, faça um pacto com o Senhor, faça uma aliança com o Senhor, de ser marcado pelo sangue do Cordeiro. Foi o fio daquela cordão, daquele fio de escarlata, que foi o marco, que foi ali o sinal, para que a casa de Raabe não fosse destruída. Nós lemos que tudo foi destruído, menos a casa de Raabe. Se você quer, minha amada, ter uma vida de vitória, você vai: ah, pastor, eu não vou ter luta. Não, vai, você vai ter luta sim, mas tu vai ter vitória. Tu vai estar coberto pelo sangue do Cordeiro. E a marca do sangue do Cordeiro é que vai impedir que o anjo da destruição alcance a sua vida, que o adversário te destrua, que você está marcado pelo sangue do Cordeiro. Como a casa de Raabe estava marcada, estava ali sinalizada, ou melhor, sinalizada com fio de escarlata, com cordão ali vermelhinho. O sangue do Cordeiro está marcado sobre você. E isso vai impedir que a sua vida, que a sua casa seja, meu amado, tomado, seja alcançado pela adversidade, seja alcançado pelo anjo da destruição. A destruição passou em Jericó e destruiu tudo, mas a casa de Raabe, com toda a sua família, foram poupados. E nesta manhã, eu quero declarar na sua vida, que você, a tua casa, a tua família, está sendo poupado, está sendo guardado, estão sendo blindados pela marca do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Fica de pé, vamos orar nesta manhã. Pedir ao Senhor Deus, meu amado, que marque a sua vida. Ou melhor, que nós nos posicionemos nessa manhã. Nos posicionemos diante do Senhor. Não importa o risco que você vai correr. Não importa a forma que vai ser. Não importa. O que importa é que a garantia sua é o sangue de Jesus na sua vida. A palavra do Senhor não volta vazia. Você viu aqueles 2 espias, fizeram ali um acordo com Raabe e se cumpriram. Depois, lá na frente, no dia que foi o acontecimento, Josué falou: olha, como aos 2 espias prometeste, vai ser cumprido a prostituta Raabe. E vai ser cumprido para mim e para você. Não importa o que você é, não importa o que você faz, o que importa é que o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. E tu és livre, tu és liberto, tu és abençoado, tu és vencedor, porque Deus decretou e determinou isso. Isso vai ser cumprido na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus, muito obrigado pela tua palavra.
Muito obrigado, ó Pai, pelos teus ensinamentos. Muito obrigado, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque quando nos posicionamos, quando nos colocamos na tua presença, quando, Pai, muitas vezes nos arriscamos, ó Pai, para estar diante de ti, ó Pai, nós temos a certeza que a vitória é nossa. Nós temos a certeza que o Senhor está conosco, que nós não seremos destruídos, que nós não seremos, ó Pai, alcançados pelo anjo de destruição. Nós seremos poupados pelas tuas boas mãos. Nesta hora, Pai, eu entrego nas tuas mãos cada vida, cada lar, Senhor. Como tu foi com Raabe, Pai, ser com as nossas vidas. Não importa o que somos, não importa o que fazemos, não importa, Pai, aquilo que cometemos. O que importa, Senhor, é o nosso posicionamento, é a nossa vida, é a nossa escolha. Pai, que nesta manhã possamos, ó Pai, escolher estar contigo. Possamos, ó Pai, escolher estar com o Senhor. E que, ó Pai, o sangue de Cristo cubra a nossa vida nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora nesta manhã, a tua casa, a tua vida, coberta pelo sangue do Cordeiro. Nenhum mal alcançará a tua família, nenhum mal alcançará a tua tenda, nenhum mal alcançará a tua casa, porque tu está coberto pelo sangue do Cordeiro. O fio de escarlata está sobre você, está sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Toma posse nesta manhã. Toma posse, igreja. Deus é contigo. Deus é contigo. Não importa quem está do seu lado. Foram só 2 espias que foram falar com Raabe e ela foi vencedora. Então, meu amado, não é multidão, mas é a presença do Senhor. Não é multidão, é a presença do Senhor. Não é grande gente, é a presença do Senhor que está com você neste lugar, que está na sua vida, está no seu lar. Agora, anjos do Senhor estão chegando na tua casa, lutando a favor da tua família, lutando a favor dos seus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda o Senhor nesta manhã. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é fiel e Ele está aqui. Saiba disso, saiba disso. O fio de escarlata está sobre você, sobre a sua casa. E é o sinal que os espias deram, pediram para ele, falaram, olha, onde estiver isso, não será tocado. Então, onde estiver o sangue do Cordeiro sobre você, a sua casa não será tocada pelo anjo da destruição, em nome de Jesus. Amém?